João capítulo 5, versículos 18 a 23. A palavra estará aí no telão. Vamos ler então. João 5, 18 a 23. Leiamos todos juntos. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida ao que ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados irmãos, nós temos como tema desta manhã declarações de Jesus que despertavam a ira dos judeus contra ele. Começamos esta mensagem lembrando-nos destas palavras do Senhor Jesus, de João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós me odiou a mim. Meus irmãos, há uma dificuldade real do mundo em aceitar os crentes. Na sua primeira carta, o mesmo João evangelista, ele diz para nós em 1 João 3:1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Então nós temos esta dificuldade com o mundo, e nós estamos aqui para conquistar almas do mundo, mas temos que entender, muitas vezes, alguns crentes desanimam na evangelização, porque não sabem realmente que já existe essa dificuldade desde os dias de Jesus. Jesus foi rejeitado pelo mundo muito mais antes do que os seus fiéis fossem rejeitados, mas essa rejeição ela continua até o dia de hoje. E então a empreitada, ela é na verdade muito mais intensa do que nós imaginamos. Não será com corpo mole, não será sem oração, não será sem dedicação que nós vamos conquistar as pessoas para Jesus, porque na verdade nós temos que conquistá-los para o Senhor, não é para nós, não é para a presença na igreja do Senhor, mas conquistá-las para Jesus, porque as demais ações divinas vão acontecer no coração destas pessoas. Mas nós temos que entender que nós vamos mergulhar no mundo que nos rejeita, e que há dificuldade, mas que nós não devemos recuar, porque Jesus não recuou. Então nós vemos aqui que João, na sua primeira carta, ele fala: por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Jesus. Isso é, não o recebeu, não entendeu a sua mensagem, realmente não conheceu a sua pessoa. E em seguida ele diz no verso 13: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Então é interessante, esta palavra é muito forte. O mundo não somente nos rejeita, mas em certos pontos nos odeia, nos detesta. A pessoa, ela se converte e muitas vezes na própria casa dela,
recebe assim a rejeição dos próprios familiares. Então é este aspecto que a palavra coloca para nós, desse sentimento contrário do mundo aos servos do Senhor. Em particular, meus irmãos, os judeus, por serem membros da nação israelita e por terem uma formação religiosa muito arraigada em seus corações, conforme foram ensinados nas tradições dos judeus, não conseguiam ver a Jesus, o Messias das promessas do Antigo Testamento. Embora eles fossem estudiosos da palavra, mas eles não conseguiam reconhecer a pessoa de Jesus como o Messias de Deus enviado. E talvez nem lhes passava pelas mentes a mensagem do profeta Isaías, do capítulo 53, que apresenta-lhes o Messias sofredor e lhes dá um retrato do mesmo. Isaías 53, versos 1 a 3, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos deles caso algum. Então o profeta Isaías já dá para nós um quadro da pessoa do Messias, que haveria de vir. Mas os judeus não atentaram para isto, e Jesus vindo de maneira paupérrima, na verdade, nascendo numa manjedoura, crescendo num lar pobre de um carpinteiro, e levando a mensagem dele, andando a pé, dormindo em qualquer lugar, eles não podiam realmente receber Jesus, eles não conseguiam ver em Jesus o libertador deles, aquele que via para libertá-los, e por isso eles não conseguiam ver a Jesus como o Messias de Deus, o Cristo. E a razão mais forte pela qual eles perseguiam e desejavam matá-lo era que em seus ensinos ele fazia declarações sobre quem ele era em relação a Deus, ao Deus de Israel, e também contrárias ao sábado, ao dia do descanso dado pelo Senhor. Nesse contexto nós temos aqui a passagem de Jesus lá curando aquele homem que lá no poço de Betesda, 38 anos de enfermidade por causa do pecado, e os judeus, ao encontrarem aquele homem carregando a sua camilha no sábado, não se preocuparam em perguntar para ele sobre a cura dele, mas quem tinha mandado ele carregar a sua cama no sábado. Os irmãos percebam assim a natureza do coração deles, eles estavam muito mais para atender à lei de Deus do que realmente no aspecto humano, porque o importante na vida daquele homem foi a cura que Jesus fez, restauração. 38 anos enfermo, é levantado e agora curado, completamente são. Mas eles não se importaram com isso, eles queriam saber quem foi que mandou ele carregar a cama dele no sábado. E depois, mais tarde no templo, ele aponta Jesus como sendo aquele que mandou que ele levasse a sua cama durante o sábado. E meditando sobre estas coisas, resolvemos falar nesta hora aos irmãos sobre as declarações de Jesus que despertavam a ira dos judeus contra ele. As declarações que mais despertaram a ira dos judeus nesse contexto da palavra foram: primeiro, a primeira declaração que lhes provocara a ira é que Jesus declara-lhes que Deus era o seu Pai. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles olhavam para Jesus como sendo um homem, e um homem comum,
deveria ser a pessoa de Jesus. Certamente não tinha nada especial, de diferente dos homens dos seus dias. Isaías diz que, olhando para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Isto é, ele não era como Saul, que era um homem alto, acima de todo o povo. Não era como Davi, que era um jovem ruivo, bonito, como diz a palavra do Senhor. Mas era um indivíduo comum. Jesus era um homem semelhante aos demais dos seus dias. Então havia uma dificuldade muito grande em eles poderem receber a palavra do Senhor. E eles muitas vezes exigiam sinais para que crescem, e mesmo diante dos sinais eles não criam. O Senhor Jesus, independente do que os judeus pensavam dele, ele sabia quem era em essência. Jesus sabia quem ele era. No tocante ao sábado, na sua autoridade divina, estava acima do que fora escrito. Nesse particular, ele disse de si mesmo, lá em Lucas: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, o Senhor Jesus, ele é Senhor. Este senhorio de Cristo em relação ao sábado foi mencionado também em Mateus, no capítulo 12, verso 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E no Evangelho de Marcos, pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, diz também Marcos. E nós bem sabemos que o senhorio de Cristo é absoluto em todo o universo e também nos céus. Por que estão esta afirmação de Jesus está aqui afirmada praticamente, ou diríamos em todos os evangelhos? Por causa do grau de importância desta palavra de Jesus. O livro de Marcos é o original, aquele primeiro livro que foi escrito a respeito dos fatos de Jesus. E neste livro também consta esta palavra do Senhor: até do sábado eu sou Senhor. Então isso é muito importante para que nós entendamos a autoridade divina de Jesus e o que Jesus queria passar realmente para os judeus sobre isso. Os evangelhos nos mostram que o Senhor Jesus tinha como o Pai uma tão profunda e contínua intimidade a ponto de imitá-lo perfeitamente. Então havia uma relação entre Jesus e o Pai. Jesus está aqui na terra como homem, mas isto não impedia a comunhão de Cristo com o Pai, a sua comunhão espiritual, este vínculo espiritual entre o Filho e o Pai. E o Senhor Jesus, ele recebia do Pai todas as informações para que ele pudesse executar o que ele executou sobre a face da terra. Isto expressa para nós que o Senhor Jesus tinha a mesma natureza e a mesma autoridade e a mesma perfeição que o Pai. Claramente Jesus é idêntico ao Pai. E o Senhor Jesus sempre usava fazer estas asseverações que demonstravam a sua íntima convivência com o Pai. João capítulo 10, verso 30 diz: eu e o Pai somos um. A identidade plena. Jesus está neste mundo. Jesus estava cumprindo a sua missão terrena, mas não houvera um desligar entre ele e o Pai. Jesus estava plenamente vinculado ao Pai em todos os momentos. Ele podia então fazer esta afirmação: eu e o Pai somos um. Os judeus, meus irmãos, com os seus corações voltados para uma religião formal, uma religião legalista, não conseguiam vislumbrar as coisas espirituais. Por isso é que não conseguiam admitir a divindade do Senhor Jesus. Mas o evangelista João, em sua primeira carta, nos diz, lá no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: sabemos também que já o Filho de Deus, sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro.
e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa declaração do discípulo de Jesus é muito forte, inclusive para nós. É um testemunho real, verdadeiro, daquilo que ele via e percebia na pessoa de Cristo, no seu convívio com Jesus. E os judeus não suportavam Jesus se declarar filho de Deus e de se fazer igual a Deus, por isso o perseguiam. Então a perseguição contra Jesus era exatamente porque os judeus não admitiam que Jesus tivesse em si mesmo a natureza divina, a natureza de Deus estivesse aqui neste mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda declaração que lhes provocava a ira é que Jesus declarava-lhes que era amado e privilegiado pelo Pai. Jesus, não há dúvida que era privilegiado pelo Pai. Havia uma diferenciação entre Cristo e os homens comuns nesse aspecto da sua natureza. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então o Senhor declarou publicamente que era um imitador de Deus em tudo, como o apóstolo fala lá na sua carta: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isto é, ter uma vida semelhante, uma vida igual, uma vida idêntica. O que o Senhor desejava transmitir aos seus interlocutores era que ele vivia em comunhão e em perfeita harmonia com o Pai, em tudo o que fazia. Então as ações de Jesus eram ações em plena obediência com Deus. Ele estava neste mundo, Deus está nos céus, mas o Senhor nada fazia sem ter uma comunicação, ou diríamos até um aprovo, um selo do Pai para aquilo que ele estava executando. Nada do que fazia era a revelia da autoridade do Pai e de sua vontade, e assim foi até ao fim, como um filho obediente, verdadeiramente obediente. Então para nós é um exemplo que nós devemos ser obedientes a Jesus, como Jesus foi assim obediente ao Pai. E nós poderíamos dizer que até mesmo na hora crucial, onde ele, por ele mesmo, não desejava cumprir a vontade do Pai, não desejava encerrar aquela missão, no entanto ele subordinou-se ao Pai absolutamente, rendendo-se à vontade do Pai. Vamos lembrar, meus irmãos, lá em Mateus 26, 42, que Jesus nesse momento estava com grande aflição. Diz o evangelista Mateus no seu registro: retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele estava num aperto muito grande. A vontade interior dele talvez não fosse de passar por aquilo, porque na sua divindade, tudo aquilo que ele era como Deus e como Filho de Deus na terra, era algo muito difícil passar pela morte. Mas nesse estado de obediência, ele admite a vontade do Pai, e ele vai cumprir a vontade do Pai, mesmo que isto fosse tão difícil para ele. O Senhor tudo fazia, porque conhecia o amor que o Pai tinha por ele, e que ainda o Senhor Jesus faria muitas outras obras, conforme o Pai as fizesse, para que os judeus se surpreendessem com os feitos, melhor dizendo, de Jesus nesse mundo, tal como eles foram surpreendidos muitas vezes pelas obras de Jesus. Uma das maravilhas operadas por Jesus,
que surpreendeu aos presentes, além de outras tantas que houveram, foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Diz o texto lá de Mateus 9, do versículo 2 a 8: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E aí, Mateus, registrando no verso 8, diz: e as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Maravilharam-se, porque era uma obra extraordinária. O indivíduo paralítico numa cama e, de repente, pela palavra do Senhor, ele fica completamente são. Os judeus, meus irmãos, se revoltavam, porém o Senhor Jesus verdadeiramente era obediente ao Pai. O Senhor não mudou a direção do seu ministério. Ele não omitiu as palavras que deveria dizer aos judeus. Ele não deixou de executar as suas obras, porque os judeus estavam revoltados contra ele, porque o mundo não o houvera recebido. Nós também precisamos refletir sobre isso. Será que nós estamos recuando porque o mundo nos rejeita? Porque você muitas vezes falar que é crente, você pode ser rejeitado no trabalho onde você trabalha, ou numa roda de amigos, ou nós estamos dispostos a fazer como Jesus, a continuar, mesmo com estas rejeições, a falar do amor de Cristo e a executar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, para o bem daqueles que nos rejeitam. Porque o que Jesus está fazendo era para o bem. Aqueles que o receberam com ele a salvação, a bênção da vida eterna. E o que nós estamos fazendo é exatamente a mesma coisa. Não importa que o mundo continue a nos rejeitar desta maneira, nós estamos fazendo algo por amor a eles, para tirá-los da miséria eterna, da perdição eterna e trazê-los para a glória de Deus, para a salvação. E nesse mundão aí, há muitos que são escolhidos de Deus, que estão esperando uma palavra nossa, assim como nos dias de Jesus. Houve grande rejeição, mas também houve grande aceitação, porque o Evangelho expandiu tremendamente, chegando até aqui no século 21 e continua a se estender à frente. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira declaração que lhes provocava a ira é que Jesus afirmava que tinha poder semelhante ao poder do Pai. Jesus afirmava que ele tinha o mesmo poder de Deus, porque essa questão do Deus e do Pai, Deus, o Deus de Israel, era o Deus dos judeus. É isso que nós temos que perceber, que era o Deus dos judeus, era aquele que era o Senhor da vida dos judeus. Por isso havia um clima de revolta no coração daqueles homens quando o Senhor falava sobre o seu vínculo com esse Deus, que era o Deus do povo de Israel. Pois assim como o Pai levanta os mortos e dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. É o mesmo poder. Deus dá vida, Jesus, eu também dou a vida. Eu também dou a vida às pessoas. E uma das coisas que nós precisamos crer. Sabe, muitas vezes nós nos abatemos com facilidade com qualquer coisa que vem nas nossas vidas, né? Às vezes pessoas se frustram quando nós sabemos que Jesus nos dá vida.
Jesus, ele nos restaura, Ele nos levanta. Basta você crer, você dobrar os seus joelhos, buscar o poder de Deus, buscar em Cristo Jesus, e Ele coloca você em pé. O Senhor Jesus tinha esse poder e o exibiu muitas vezes. Ressuscitou a filha de Jairo. Ele deu vida àquela menina novamente. E o registro está lá em Marcos capítulo 5, versos 35 a 43. Diz o texto: enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Então, o mesmo poder vivificador do Pai, o poder de dar vida, quando o Senhor gerou a Adão, soprou nas suas narinas o sopro da vida, é disto que Jesus estava falando. Era desse poder de dar vida. E a demonstração que Jesus faz é exatamente uma demonstração viva, presente, no meio de todos. Apesar da caçoada que fizeram dele, ele não mudou ali o seu objetivo de restaurar a vida daquela menina. Demonstração de Jesus quanto a este poder que o Senhor tem, poder semelhante ao Pai de dar vida, pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida àquele que quer. Mas Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim também. Diz o texto de Lucas capítulo 7, pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Então Jesus, nestes atos, ele demonstra publicamente esse poder revivificador que era inerente ao Pai, e ele o tinha igualmente de dar vida. Meus irmãos, e nós precisamos muitas vezes deste poder de Jesus para nos levantar no cotidiano, quando as coisas estão contrárias e difíceis
nós precisamos desse poder de Jesus. Mas Jesus ressuscitou também depois de 4 dias de morto a Lázaro. Lá de João 11, diz o texto de João, ali disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, ligado aos pés e às mãos com faixas, e o seu rosto envolvido em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Absolutamente. O Senhor deixou assim manifesto vividamente esta capacidade em dar vida novamente. Este dom que só pertence a Deus, o Pai. Jesus tinha esse dom nele, presente nele, como homem. O que nós temos que refletir sempre, a comentarmos sobre Jesus na face da terra, é que ele era homem como nós, e nele se manifestava estes dons divinos, inclusive esse dom de dar vida novamente. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não temos esse privilégio de poder ver Jesus fazer isto pessoalmente, mas nós sabemos quantas vidas renovadas foram em Jesus Cristo nosso Senhor, quantas transformações, quanta salvação de vidas aconteceram por este dom de Jesus e acontecem nos nossos dias, nesse tempo. Ele pode, meus irmãos, dar vida novamente também a você. Não sei como está o seu estado de alma, se você está com desânimo, se está aí com frustrações, com grande decepção deste mundo e das coisas desse mundo. O Senhor pode renovar você, se você buscar: Senhor, usa esse poder para comigo, eu preciso de ressuscitar o meu espírito, eu preciso de vivificar a minha alma, eu preciso de um fortalecimento interior, Senhor, eu não posso ceder a estas coisas, eu preciso, Senhor Deus, dessa capacidade tua, Senhor, de dar vida, e eu preciso de vida novamente. Porque sabe, meus irmãos, quando a pessoa está caindo espiritualmente, ela começa a perder os dias da sua vida. Sabe, as coisas são todas feias, nada presta, nada serve. A pessoa, na verdade, está morrendo e começa a morrer pelo espírito. E precisamos desse poder revivificador de Jesus em nossa alma. O Senhor demonstra àqueles judeus o seu poder, o poder ressuscitador do Pai que estava nele. Em quarto lugar, a quarta declaração que provocava a ira dos judeus, é que Jesus, como filho, recebe do Pai o direito de julgamento. Então Jesus não apenas tem a natureza do Pai, mas tem a autoridade do Pai, e que o Pai dá-lhe a autoridade de julgar. Ele diz: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. E aqui, meus irmãos, nós temos que dar atenção a isso, porque o mesmo Jesus que salva
é o mesmo Jesus que julga. É Ele que estará presente no dia do julgamento condenatório. No dia do julgamento das obras dos crentes, Ele estará também lá. Mas esse é um julgamento de avaliação. Mas o julgamento de condenação, os homens irão enfrentar a pessoa de Cristo, não a pessoa de Deus, mas a pessoa do próprio Jesus. E devemos lembrar que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus em corpo, no seu corpo espiritual glorificado, e os homens vão vê-lo em corpo no julgamento, não em espírito, como alguns imaginam. Estarão diante dele para esse julgamento. Os judeus o odiavam porque ele fazia esta afirmação a eles. Em Mateus capítulo 25, versos 31 a 41, ali Mateus registra as palavras de Jesus. E Jesus diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o apóstolo Paulo faz uma declaração, meus irmãos, enfática no que diz a respeito a esta autoridade de Jesus, essa autoridade de Jesus julgar. Ele diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, lá em Filipenses capítulo 2. O que você deve lembrar é que Jesus é Salvador, mas como dissemos, Ele é também juiz. Então, como nós devemos viver a nossa vida perante ao Senhor Jesus? Sabendo que Ele também vai julgar. E será uma vergonha muito grande alguém que começou pela fé em Cristo, abandonou a fé, rejeitou a Jesus e depois vai encará-lo no julgamento condenatório. Lembremos que a nossa vida espiritual é para permanecermos até o fim. A Bíblia nos ensina isso. Não é até o meio, não é até pertinho do final, não é até o último momento da nossa vida, se Jesus não tiver vindo, permanecer firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta declaração que lhes provocava a ira é que Jesus, como filho, tem direito às honras divinas. Por isso eu sou muito contrário a um tratamento leviano da pessoa de Jesus. Como JC, por exemplo, que ouvimos muito pessoas pronunciar isto. Porque Jesus é digno das honras divinas. E os judeus deveriam conhecer isso, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai, disse Jesus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esse é o grande problema de certas seitas religiosas aí, que querem adorar o Pai e rejeitar o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Esta afirmação é categórica para que se honre a Deus o Pai. Quem honra a Deus tem que honrar o Filho, a quem Ele enviou para fazer a obra da redenção de todos os homens. Porque se não fosse esta obra da redenção, meus irmãos, ninguém veria Deus. Não adiantaria adorar a Deus e se voltar a Deus, estariam completamente rejeitados por causa do pecado. Por isso Jesus é digno de toda a honra da nossa parte, porque Ele veio fazer a obra redentora, dando-nos a salvação,
dando-nos esta possibilidade de termos um vínculo com Deus. E como é tão agradável quando nós podemos, como pecadores perdoados, dobrar o nosso joelhos e falar com o Senhor, falar com o nosso Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem mérito de honra natural por ser o Filho de Deus. Porém, devemos honrá-lo não somente por este motivo, mas devemos honrá-lo por aquilo que, como Filho unigênito de Deus, Ele fez por nós, entregando-se na cruz para nos remir de nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por esta obra misericordiosa e por aquilo que o Senhor é, devemos honrá-lo, e honrando-o estaremos honrando a Deus o Pai que o enviou. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar a nossa palavra nesta manhã. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que aqui está estes motivos pelos quais, aqui estão, melhor dizendo, estes motivos pelos quais os judeus perseguiram a Jesus e o quiseram matar. Isto inicialmente, porque depois o mataram mesmo. E é bom que nós recordemos, Jesus declarou-lhes que Deus era seu Pai, e verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus declarava-lhes que era amado e privilegiado pelo Pai. O Pai amava o Filho e lhe mostrava tudo o que fazia, e a mais ninguém, somente a Jesus. Que Jesus afirmava que tinha poder semelhante ao poder do Pai. Como o Pai levanta os mortos, ele também o fazia igualmente, ressuscitando os mortos e ressuscitando inclusive Lázaro, depois de morto de 4 dias, que já estava deteriorando, o Senhor fez revitalizar a vida daquele homem. Que Jesus, como Filho, recebe do Pai o direito de julgamento, e ele verdadeiramente julgará os vivos e os mortos nos últimos dias. E por fim, que Jesus, como Filho, tem o direito e honras divinas. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Como nós aplicaríamos essa mensagem? Diríamos aos irmãos que estas declarações de Jesus, que elas fortaleçam a fé do seu coração. Que nós não devemos ser como os judeus, que não criam no Senhor, mas nós devemos crer e saber que estas declarações são reais e verdadeiras, e que são fundamentos da nossa fé. Como o que eu apelaria ao coração dos irmãos? Se há pessoas que ainda não têm estas convicções no seu coração daquilo que Jesus é verdadeiramente, que você possa abrir o seu coração largamente para Deus e deixar que o Espírito Santo o convença disso. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e glorificamos, ó Deus, por estas declarações que Jesus fizera e que foram rejeitadas pelos judeus e motivos de perseguição contra o seu Filho amado. Que essas declarações do nosso Mestre e Senhor sejam forças para as nossas vidas espirituais. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.